Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de variáveis aleatórias, agora na última parte desse assunto. Nas aulas passadas, a gente estudou variáveis aleatórias em um contexto univariado, ou seja, pegamos somente uma variável aleatória e analisamos. Entretanto, na prática, muitas vezes temos uma distribuição conjunta dessas variáveis, ou seja, elas se relacionam entre si. Por exemplo, suponha que estamos interessados em estudar a composição de famílias com 3 crianças quanto ao sexo. E para isso, utilizamos 3 variáveis diferentes. A primeira, x igual ao número de meninos. A segunda é a variável y, que assume o valor 1 se o primeiro filho for homem e 0 caso contrário. E a terceira variável, z, que representa o número de vezes em que houve variação do sexo entre um nascimento e outro. A partir deste contexto, podemos construir essa tabela, em que temos todos os eventos possíveis e, assumindo que todos têm a mesma probabilidade, a gente constrói essa segunda coluna. E a partir de cada evento, a gente alimenta a variável x, y e z. Por exemplo, HHH significa que a composição dos filhos foi 3 homens, então a variável aleatória x, que representa o número de homens, é 3, y é igual a 1, porque o primeiro filho foi homem, e z é igual a 0, porque não houve variação de sexo entre uma criança e outra. E da mesma forma construímos toda a tabela. A partir dessas informações, então, a gente consegue, por exemplo, voltar para o caso univariado, construindo as distribuições que a gente chama de marginais, de x, que seria essa daqui, x assumindo 0, 1, 2 e 3, com essas probabilidades, y e z. Mas na aula de hoje, o nosso interesse não é mais estudar de forma individual essas variáveis, é analisá-las de forma conjunta, por exemplo, x em conjunto com y. E isso é descrito nessa tabela agora. Sendo assim, quando x assume o valor 0 e y assume o valor 0, a gente tem uma probabilidade de 1/8. Quando x assume o valor 1 e o y assume o valor 0, a gente tem uma probabilidade de 2/8 e assim por diante. E a partir dessa tabela, a gente pode construir esse gráfico, em que a base são as variáveis x e y, e a altura desse gráfico é representado por essas probabilidades. Então, para cada par x e y, eu tenho uma probabilidade associada. Por isso que a gente está em 3 dimensões. As 2 dimensões das variáveis x e y e a terceira, que é a probabilidade para cada par x e y. E continuando com essa tabela, a gente tem também a distribuição marginal de x, que está nessa última linha, e de y, que está nessa última coluna. Além disso, podemos encontrar distribuições condicionais, utilizando aqueles conceitos que a gente aprendeu lá em probabilidade. Então, a distribuição condicional de x, dado que y é igual a 1, ou seja, dado que eu estou nessa linha do meio aqui da tabela, eu posso construir essa distribuição. Então, x assume o valor 1, 2 e 3. Veja que o x não assume mais o valor 0, porque essa probabilidade é igual a 0. E na segunda linha é p de x dado y igual a 1. Então, é uma probabilidade condicional, mas continua sendo uma distribuição de probabilidade. Então, ela deve somar 1. Por isso que esses valores são diferentes da tabela original que está acima. Da mesma forma, poderíamos pegar outras distribuições condicionais. Nesse caso de y dado x igual a 2. Eu estou nessa coluna central aqui, e agora y assume o valor 0 e 1 com essas probabilidades.
Então essa também é uma distribuição de probabilidade, sendo assim a soma dessas duas probabilidades deve ser igual a 1. Então esse é o contexto multivariado das variáveis discretas. Para o caso contínuo, essa situação é muito semelhante, mas as minhas variáveis agora, elas assumem valores nos reais. Por exemplo, essa figura que a gente está vendo. Nas bases eu tenho duas variáveis contínuas e na altura, ao invés de probabilidade, eu tenho a minha função de densidade agora conjunta de x e y. Mas da mesma forma do caso univariado, essa f de xy deve satisfazer as mesmas propriedades. Por exemplo, f de xy deve ser maior do que zero para todo par x e y. Além disso, a integral, que agora é uma integral dupla de f de xy, porque a gente tem duas variáveis, ela deve ser igual a 1. E de posse dessas duas informações, conseguimos calcular probabilidades não mais de um intervalo de x ou de um intervalo de y, mas de um intervalo conjunto. Então, probabilidade de x estar entre a e b e y estar entre c e d é essa integral dupla. E note que c e d são os limites de integração de y. Por isso que o dy está aparecendo primeiro nessa representação. Vamos ver um exemplo. Seja a função de densidade conjunta de x e y dado através dessa f, que é igual a 4xy, se o x e o y estiverem entre 0 e 1, e 0 caso contrário. Primeira pergunta. F de xy é maior do que 0 para todo par xy? E a resposta é sim, porque o x e o y só assumem valores positivos, consequentemente, f de xy vai ser também somente valores positivos. Segunda pergunta, a integral dupla de menos infinito a infinito de f de xy é de fato igual a 1? Vamos calcular. Integral dupla de 4xy dx dy é, na verdade, colocando o 4 em evidência, fica integral de menos infinito a infinito de x dx, vezes a integral de menos infinito a infinito de y dy. Nesse caso, a gente conseguiu separar as duas integrais, mas muitas vezes essa separação não é possível, e a gente tem que fazer a integral dupla conjuntamente. E isso resulta em o 4 continua em evidência, resolvendo a primeira integral a gente tem essa informação e a segunda essa. E isso dá 4 vezes meio, que é essa primeira integral, vezes meio, que é a segunda integral. Sendo assim, a f de xy dado dessa forma é de fato uma função de densidade de probabilidade conjunta. E muitas vezes, quando estamos trabalhando com mais de uma variável, o nosso interesse está em medir a relação entre essas variáveis. E isso pode ser feito através da correlação linear, que é esse ρ de x e y dado através dessa fórmula. Nós não vamos entrar em detalhes a respeito disso, só é importante você saber que existe uma forma de analisar a correlação entre duas variáveis, nesse caso uma correlação linear, e essa quantidade varia de menos 1 até 1. Quando é 1, significa que existe uma correlação linear positiva, e quando é menos 1, uma correlação linear negativa. E estes valores vão variando conforme a relação entre as duas variáveis. Por exemplo, considere essas duas funções conjuntas. Se calcularmos a correlação entre essas variáveis, teríamos um cenário como esse da segunda figura. Do lado esquerdo, as variáveis x e y não possuem correlação entre si, diferente do lado direito, que existe uma correlação positiva,
ou seja, quando o x aumenta, o y tende a aumentar. Então, essa é uma forma de quantificar a relação entre as variáveis. Então, a gente termina aqui essa aula, cujo interesse não foi apresentar em profundidade as distribuições conjuntas discretas ou contínuas, e sim mostrar que variáveis aleatórias que estudamos em toda essa unidade de forma univariada pode ser utilizada de forma multivariada, como veremos mais adiante no curso.